Família é um projeto de Deus, amados. O mundo está pregando por aí que família é algo monótono, família é algo que já foi, família é algo retrógrado. Não existe família, não existe esse ambiente de família. Existe um ajuntamento de pessoas dentro de uma casa de qualquer jeito, mas não foi isso que Deus criou. Deus criou uma família. Quando Deus fez toda a terra, criou o universo, criou as constelações, criou as galáxias, criou o planeta Terra, fez o jardim, preparou tudo para o homem, ele colocou o homem no jardim. E ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem viva só. E fez para ele uma ajudadora, alguém semelhante ao homem para ajudar a ele. E o homem disse, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. E ali o homem e a mulher... E diz, agora vocês são uma só carne. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão um. E ali Deus constitui um dos maiores projetos da criação, a família. É interessante que Deus não colocou uma congregação no jardim. Deus não colocou um departamento no jardim. Deus não colocou uma empresa no jardim. Deus colocou uma família. Deus ama família, amados. A Bíblia começa no livro de Gênesis com um casamento. E a Bíblia termina com um casamento. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. E a Bíblia termina com o casamento de Cristo com a igreja. O casamento é muito importante. A família é muito importante. E é por isso que a cultura dominante, a cultura desse planeta maligna, o mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. E é por isso que a cultura ela quer destruir, ela quer acabar com a família. Mas há uma palavra, há uma direção para nossas vidas. Salmo 119, 105, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E quando nós fundamentamos a nossa casa nessa palavra, nós temos a nossa casa edificada sobre a rocha que é Cristo. E mesmo que venha o vento, venha as tempestades, a nossa casa vai permanecer de pé. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem está feliz por esse culto? Aleluia. Quem está com a sua namorada, com o seu namorado, diz amém. Só quem está com o namorado, o casado, né? Que a pessoa acha que quando casou, pronto, deixou de ser namorado. Não, é seu namorado para o resto da vida. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando para famílias. Eu e Elane estamos liderando o departamento de casais. Estamos aqui sempre no primeiro sábado, trazendo uma palavra voltada aos casais. E hoje estou muito feliz para falar para a igreja sobre família. Feliz pela minha família aqui. Deus me deu, meu tesouro, minha riqueza. Amém. A mulher mais linda do universo está aqui. Desculpe as irmãs que se arrumaram, fizeram chapinha e tudo. Não deu certo porque a minha mulher veio, ela é a mais linda, né? Então não tem como. Amém, amados? Estou muito feliz. E Deus, ele tem bênçãos para a sua vida essa noite. Há uma unção nesse lugar, ela é notória, ela é visível. Nós já sentimos. E não deixe o inimigo te distrair. Não deixe ele tirar você dessa ligação, dessa unção nessa noite. Há algo sendo liberado aqui e que com certeza vai mudar a sua história. Quando nós falamos sobre família, amado, algo nos preocupa porque os indicadores eles estão muito sérios para a questão de família. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós ficamos distraídos. E enquanto nós estamos distraídos, Satanás, ele não para de trabalhar contra a família. Hoje o maior investimento da mídia, o maior investimento das redes sociais, o maior investimento das grandes empresas desse planeta é contra a família. As maiores produtoras de filme do mundo de Hollywood estão produzindo filmes um atrás do outro, desvirtuando, confundindo a mente das pessoas quanto à família. Você já percebeu que uma série ela começa com a família bem juntinha e na metade da série o casal se separou e no final da série está o filho para um lado, a mãe para o outro, o pai para o outro. Acabou a família? Você já percebeu isso? Ou só foi eu? Você já percebeu que os filmes de hoje em dia não tem mais o herói? Um dia desse eu fui assistir um filme com a Elane, um filme até de ação. Eu digo, é um filme de ação. Vamos assistir aqui comigo esse filme de ação? E começamos a assistir o filme. No final do filme, era a mulher que fazia tudo. O homem era tão medroso que ficou dentro de um quartinho com as crianças. Não saia não, não saia não. E a mulher atirava, a mulher fazia tudo. Os filmes tirando o papel do homem como protetor do lar.
como o provedor da família. A mídia querendo confundir a mente das pessoas, dizendo, o homem não faz nada, quem faz é a mulher. E não foi isso que Deus criou. Deus criou o homem como protetor do lar, como autoridade, como sacerdote do seu lar. Até mesmo no meio evangélico tem coisas que são contraditórias à Bíblia. Algo que ficou muito famoso: mãe de joelho, marido de pé. Mãe de joelho, família de pé. Glória a Deus. Com certeza, se estiver orando, vai estar de pé. Mas essa responsabilidade não é da mulher. É do homem. O homem é o sacerdote da sua casa. O homem é a autoridade espiritual da sua casa. A mulher foi criada como ajudadora. Mas a confusão bíblica, cantada várias e várias vezes, criou uma filosofia. Se a mulher estiver de joelho, toda a família está de pé. Aí ficam os homens tudo bebendo suco e a mulher que ora e jejum, porque eu quero estar de pé. A responsabilidade é tua. A Bíblia diz que quando Jezabel foi lá para matar Nabote, ela tirou a vinha de Nabote, queria aquela vinha, matou Nabote, fez o mal. Quando Deus veio cobrar, ele não veio cobrar de Jezabel, ele cobrou de Acabe, porque Acabe foi omisso diante do fato de Jezabel ter matado aquele homem injustamente. Então você vê que Deus, ele continua seguindo os seus princípios. Existem coisas que são princípios, amados, da palavra de Deus e são irrevogáveis. O princípio de autoridade do homem, o princípio de ajudadora da mulher, ele é irrevogável. O princípio do casal, do jovem namorado, sair da casa do seu pai, se unir à sua mulher, formar sua nova família, é irrevogável. Quando as pessoas elas mudam essa trajetória, elas mudam esse princípio, não dá certo. Quando o casal de jovens se une, e em vez de sair e formar família, não, vamos morar na casa de manhinha, na casa de pai, nunca deu certo. A conta sempre dá um 9 fora, no final, meio ruim, não dá o cálculo certo. Ô, Sandrinha, ore por mim, porque tá difícil, minha filha, eu quero sair da casa da minha sogra. Ela é uma bênção, porque saiu do princípio, deixar o pai e a mãe. O mundo, ele criou outro princípio. Tenha um bebê e vá morar na casa do seu pai e da sua mãe. Você vê que é completamente contraditório à palavra. E como que nós, amados, devemos agir diante de tantos bombardeios, diante de tantas situações contra a família? Nós precisamos estar firmados no conhecimento da palavra, seguir e praticar a palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre algo que o Senhor me trouxe revelação esses dias, sobre não sermos negligentes com a nossa família. Muitas vezes as pessoas estão distraídas e o inimigo ele está levando a família aos poucos, levando casamentos. Hoje em dia já se tornou normal as pessoas dizerem, não, eu vou me casar, se Deus quiser vai dar certo, se não der certo, paciência mesmo, os casais se separam mesmo. Não, amados, o divórcio é algo triste, o divórcio é abominável diante do Senhor, o casamento ele foi criado para o divórcio, a infidelidade é algo triste. É homem infiel mesmo, homem trai mesmo. Fui traída mesmo, é mais um que traiu. Não, amados, a infidelidade é pecado contra o Senhor. A pornografia é um mal que destrói o seu casamento. Mas as pessoas estão se normalizando tanto com as situações. Eu lembro antigamente, quando chegava uma jovem, uma jovem, nem era nem adolescente, 15, 16 anos grávida, as pessoas ficavam espantadas. Hoje chega menina de 9, 10 anos grávidas e as pessoas olham, é assim mesmo, é mais um que teve um bebê no mundo. Não, amados, isso não é normal. Isso é o inferno avançando. E a igreja é a luz, é a resposta para esse mundo que deve interceder, que deve clamar. Se não me engano foi ontem, ou antes de ontem, eu coloquei até lá no grupo dos casais uma notícia aqui de Oricuri. Uma moça que estava sendo abusada pelo pai e pelo irmão, aqui em Oricuri, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, saiu nas mídias de Oricuri. Uma adolescente que estava sendo abusada pelo seu pai e pelo seu irmão dentro da sua casa, foi descoberta e eles foram presos. Está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo talvez do outro lado da sua rua. Quantos aqui que talvez lá na sua vizinhança você ouve aquele casal brigar direto, confusão, bateção de panela. Quantas vezes você se levantou para orar por essa família? Quantas vezes você foi lá, bateu na porta e disse, eu quero falar do evangelho para você. A igreja e a palavra é a resposta que esse mundo precisa. As famílias precisam ouvir que há um Deus poderoso, há um Deus grande, há uma palavra poderosa que pode mudar, transformar
qualquer casamento, qualquer família, amados. Aleluia! Olha para esse irmãozinho para você, não fique distraído. Livro de 1 Samuel, capítulo número 30. A Bíblia nos conta uma história muito interessante. Diz assim, 1 Samuel 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando perseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Davi está ascendendo ao reino. Ele está ascendendo ao reinado. Ele foi ungido como rei, ainda jovem, só que do tempo de Davi, que ele foi ungido, até ele se tornar rei de Israel, aproximadamente, segundo a história, passou-se 25 anos. Davi teve a oportunidade de tomar o reino de Saul, de matar Saul, mas ele respeitava a unção que estava sobre Saul e ele respeitava o processo que Saul estava passando e ele não se meteu entre Saul e Deus. Ele disse, ele é um ungido do Senhor, Deus está tratando ele no tempo certo, eu vou alcançar o que Deus me deu, mas não é a hora ainda. Mas aqui Davi ele está ascendendo ao reino. Ele passa um tempo sendo líder, o governador da cidade de Hebrom. E naturalmente ele está batalhando, alguns homens estão com ele, 600 homens. Eles saíram para um trabalho, para uma batalha. Quando eles voltaram, o inimigo tinha levado as suas mulheres e os seus filhos. Os homens ficaram muito tristes, tão tristes que queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi, por causa da sua família que foi levada. E nós? O que é que nós estamos fazendo quando há um ataque do inimigo contra a nossa família? Muitas pessoas dizem, esse mesmo é normal. Casamento acaba mesmo, vamos separar. O que é que tu vai levar? Tu vai levar a roupa, o violão, o cachorro e eu fico com a casa? Como é que é? Não, amados. Nós precisamos nos levantar, estarmos atentos e protegermos a nossa família em oração com a palavra de Deus. Temos um casamento fundamentado na palavra de Deus. Obedecemos a palavra de Deus. Há saúde para a família na palavra, há instruções para uma vida, um casamento, uma vida familiar abençoada. Nós não podemos ficar distraídos enquanto muitas vezes o inimigo está levando a nossa família, está levando os nossos filhos. Quantos pais que já não conversam mais com o filho, e às vezes é cristão, mas não consegue conversar com o filho porque o videogame já levou o filho. A televisão levou o filho. As amizades levaram o filho. Não abra meu quarto, você está invadindo a minha privacidade. Não, amados. O filho é seu, é a herança do Senhor. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quem ensina? Pastor Marcos? Não. Pastor Marcos ele está pregando a palavra. É o pai que ensina o caminho. Meu filho, o caminho é esse. Se lá na frente, quando ele for de maior, quando ele chegar na maioridade, se tornar um homem adulto, uma mulher adulta, não quiser mais, você fez a sua parte, você ensinou. Mas ainda assim você tem que interceder pelo seu filho, pela sua casa. A nossa casa deve ser um pedaço do céu, amados. A nossa casa deve ser um pedaço da presença de Deus. E nós não podemos nos conformar e deixar que o inimigo leve a nossa família. Quantos casamentos que já não há mais nem comunicação, quem dirá namoro. Não se falam mais. É apenas o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu lembro a história de um homem que descasou com a mulher e deu um atrito, eles tinham uns 21 anos. E ficaram na mesma casa 20 anos, vivendo sem se falar. A pessoa me contou. Imagine 20 anos de um casamento só. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não conversava mais nada. Intrigado, até que encontraram a Jesus, encontraram a palavra. E aquele homem foi moldado pela palavra e perdoou a sua esposa. E aí voltaram a se falar. 20 anos, amados. O rancor e a mágoa dentro de uma casa. Isso existe. Segundo os indicadores, 7 entre 10 adolescentes estão tirando a sua vida. Estão se matando, estão tirando a sua vida. Aqui na nossa região, se você for andar, se você começar a viajar por aqui, por essa cidade, você vai ver muitas histórias de jovens, de adolescentes, de crianças tirando a sua própria vida.
Porque não tem a proteção de um pai, não tem alguém para conversar, não tem alguém para aconselhar, para ouvir, para dizer algo, se sentem sozinhos. Nós precisamos nos levantar, amados. Nós precisamos estar atentos. O índice de divórcio aumentou em 16%. Em 2010, um casamento durava entre 15 a 16 anos e começava a crise de divórcio. Esse índice abaixou para 13 e está chegando em 10. Casamentos a cada 10 anos, os casamentos vão se destruindo. E está aumentando o índice de divórcio de casais com mais de 30, 40 anos de casamento. Casais ali com 50, 60 anos que estão dizendo, não, eu perdi minha vida aqui casado e agora eu preciso voltar e viver a vida que eu não vivi. Viajar, andar. Isso está crescendo no Brasil e no mundo. As pessoas desistindo da família, olham para a família como se fosse um sacrifício, uma maldade, arrastados ali por uma rotina, e eu preciso sair disso aqui e ganhar o mundo e viver o melhor, eu viver sozinho. Não, amado, isso é mentira do inimigo. Deus disse, não é bom que o homem viva só. O homem foi criado para viver em família, a mulher foi criada para viver em família. Os filhos são bênçãos, são herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são como flechas dentro da aljava do valente. Quanto mais filhos, melhor. Mais proteção, mais bênçãos, mais vitórias, alegrias de Deus para uma casa. A Bíblia diz que o homem que serve ao Senhor terá ao redor da sua mesa os seus filhos e se sentirá abençoado, amados. As mentiras do diabo não podem atingir a minha casa e a sua casa. Levante-se com a palavra de Deus. Declare sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, as bênçãos de Deus, as palavras do Senhor. A sua família é de Jesus. Aleluia. Não desista do seu filho, por mais que ele diga, eu não quero ir para essa igreja, eu não gosto de Deus, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou incrédulo, não fale de Jesus para mim. Não desista. Quantas Deus está te acordando de madrugada para você orar pela sua família e você vai e vira de novo, oh meu Deus, quero dormir mais. Amados, nós precisamos nos levantar pela nossa família. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer, os soldados choraram. E no versículo 6 de 1 Samuel 30 diz, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nós já temos uma resposta do Senhor. Em Cristo nós somos vencedores. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O meu Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Nós já temos a palavra. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não o sabes. Quando você dobra o seu joelho pela sua casa, pela sua família, você já tem uma certeza, a vitória. Jesus já te deu na cruz. Jesus já levou toda a maldição, toda a carga, toda a ferida, todo o rancor, todo o ranço, todo o pecado na cruz do Calvário. Em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Davi, ele não fica olhando para a situação, é assim mesmo, o inimigo levou, vamos fazer o quê? Vamos chorar aqui até morrer. Não, ele diz, Senhor, o que eu devo fazer? Davi vai para o Senhor. É no Senhor que nós temos resposta para a nossa família. É no Senhor que os conflitos existenciais dos lares são resolvidos e há orientação para que nós possamos andar em vitória. É na palavra do Senhor que nós vamos entender os princípios e que nós vamos corrigir a rota, corrigir o que está errado. É no Senhor, é na palavra do Senhor que nós vamos ter instruções de como ser um marido fiel, um marido protetor, um marido provedor, um marido sábio, ensinar a nossa casa. Onde estão os homens? Onde estão os homens? Você já sentou com a sua família essa semana para trazer a palavra do Senhor? É a responsabilidade do homem, amados. Sentar com a sua família.
Você não precisa ser o maior pregador, professor de rema. Você só precisa sentar e dizer, olha, eu estava com o Senhor. E o Senhor me disse isso, o Senhor me revelou isso, eu vou trazer essa palavra à nossa família. Mas para isso o homem precisa estar no Senhor. O homem precisa ter intimidade com o Senhor. E o Senhor, Ele vai revelar aquilo que a sua casa está precisando. Ei, homem, você tem uma responsabilidade. Deixar um legado. Deixar o temor do Senhor no coração do seu filho. Ensinar a ele a palavra. Ensinar os princípios poderosos na palavra. Eu costumo dizer a Maria Júlia, se eu deixar com você, eu posso não deixar ouro, prata, eu creio que Deus vai me dar e eu vou te entregar. Mas se eu deixar para você uma Bíblia, minha filha, você pode ir para o deserto do Saara. Se você tiver o temor do Senhor, lá Deus te faz prosperar, lá Deus te faz crescer, lá Deus te leva para frente. Você pode viajar esse mundo inteiro. Nunca esqueça essa palavra. Aleluia! Eu lembro, amados, quando eu era criança, minha mãe me levava para a igreja, eu estudava de manhã e eu dormia o culto todinho, as cadeiras com o braço assim, deitava e dormia que babava. E as irmãs diziam, irmã, a senhora traz esse menino para a igreja, fica aí dormindo. E minha mãe dizia, deixa ele dormindo aí porque o anjo está trabalhando nele, ele tem ministério. Minha mãe me acordava às 5 da manhã, amados, só eu, e eu ficava com raiva. Eu dizia, mãe, eu quero dormir, eu acordo cedo. Bora orar, porque você tem ministério. Quem tem ministério tem que orar. 5 da manhã, viu? A hora que marca a oração aqui, 8 da noite. Cadê, irmão, teu filho? Não, quis vir não, tá lá no videogame, no PS. Tá no PS. Tá na série da Netflix. Amados, e hoje olha onde eu estou. Estou aqui ministrando. Porque a minha mãe não deixou de me ensinar o evangelho. Não deixou de olhar. Deus mostrou algo a ela que eu não vi, mas ela viu em mim, ela acreditou e ela disse, eu preciso cuidar do que Deus me deu, do que Deus me entregou. Ei, amado, Deus talvez te entregou um profeta, te entregou um apóstolo, te entregou um pastor, está lá dentro da sua casa, é uma criança desse tamanho, mas ele vai crescer e ele pode ser um professor do rema, um profeta. Ei, você que é professor da salinha, nunca olhe para essas crianças e diga, esses meninos aqui são atentados. São futuros pastores, futuros prefeitos, vereadores, empresários, líder de som, líder de departamento, diáconos, serão homens poderosos nessa terra, amados. Nós temos a missão de deixar para essa geração o evangelho. Por esses dias Deus me mostrou algo muito forte. Deus me mostrou que a geração que nos ensinou, os nossos pais físicos, os nossos pais espirituais, as pessoas que nos ganharam para Jesus, eles estão indo embora. E os heróis da fé desta geração, as pessoas que têm a missão de deixar um legado para os mais novos, somos nós, irmãos. Nós que estamos com 30, 40 anos, estamos indo para os 50, há uma geração de jovens vindo lá atrás, e esses jovens, eles precisam ter o temor do Senhor, eles precisam aprender sobre santidade, sobre pureza, sobre oração em línguas, sobre a palavra de Deus, sobre andar na palavra, sobre os princípios, sobre oração, sobre jejum, sobre consagração, sobre viver o seu ministério. E quem vai ensinar esses jovens? Eu e você, amados. Se nós ficarmos distraídos, o inimigo levará essa geração. E eles são o futuro da igreja, se o Senhor assim não voltar. Eles serão os futuros pastores, eles serão os futuros diáconos. Ei, irmão, você que está na salinha, você é uma preciosa do Senhor, um precioso do Senhor. Deus te deu um ministério grande. Parece que ninguém está vendo, parece que só é visto quem está aqui em cima. Não, Deus está te vendo, o Espírito Santo está te vendo. Benny Hinn se converteu com 9 anos de idade. E ele começou a ir para a igreja com 9 anos de idade. Aquele homem que escreveu aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, alguém já leu? Ele se converteu com 9 anos. E talvez alguém olhou e disse, essa criança se converteu? Um dos maiores evangelistas dessa geração. Nós precisamos, amados, acreditar na próxima geração. Pai, você tem uma missão muito importante. Levar o evangelho para a sua família, proteger o seu jardim. Não deixe que o inimigo leve o seu casamento, os seus filhos. Davi busca o Senhor e o Senhor diz, eu vou te dar vitória. Nós precisamos estar atentos à nossa família. Você está atento ao seu casamento? Você sabia que tem coisas que acontecem muitas vezes que não é só o ser humano, que às vezes é o inimigo que está lançando lá algo para confundir o casal?
para atrapalhar o casal, para tirar a visão do casal. Você já se deparou com uma situação que um dos dois diz, eu não vou mais na igreja não, estou sem força. Aí você vem para a igreja, chega, às vezes o pastor pergunta, cadê fulano? Não, não veio não, pastor, é assim mesmo, está cansado. Aí na outra semana de novo, não vou mais não, estou cansado, eu trabalhei muito hoje. Ei, amado, algo não está certo. E daí, daqui a pouco, quando a pessoa vê, não quero mais ser crente não. Ela continua lá indo para a igreja. Aos poucos o inimigo foi tirando. Se esse marido seu não está orando, irmão, joga água na cara dele, levanta, meu filho, orar, que você é o sacerdote. Amado, igual só. Tem aqueles filmes de soldado de exército que o comandante chega pisando, é firme, bora, acorda, os cabas pula tudo, fica tudo animado. Tu tem que chegar assim e dizer, acorde, meu filho, você é sacerdote dessa casa. Ei, Amara, tu tá vendo teu marido só no jogo do Flamengo, do Corinthians, não sei o quê. Só comenta de... Ei, meu filho, cadê a Bíblia na tua boca que não tá saindo mais? Amado. Da mesma forma você, marido, essa esposa sua só fala de maquiagem, é o Instagram, Virgínia casou com não sei quem, e não sei... minha filha, cadê Jesus nos seus lábios? Cadê a oração na sua boca? Ei, por que eu não estou vendo mais você orando? Eu não estou vendo você clamando, é porque eu estou no secreto. O secreto aí está bem secreto, viu? Que eu durmo com você e não estou vendo. Amados, nós precisamos estar atentos espiritualmente e também sabiamente. Quanto tempo faz que você não tem um tempo com a sua esposa? A rotina é muito grande. A rotina é muito grande. É muita coisa. É muita falta de tempo. Amados, eu vi um vídeo de um terapeuta de casal muito interessante, ele falando sobre isso. Aí ele gravou um áudio de 20 segundos. Tipo, mandando para a esposa dele. Que eu gosto muito de você, obrigado por ser minha esposa. Aí ele mostrou, 20 segundos. E tem casal que diz que não tem tempo de cuidar um do outro. 20 segundos, não foi nem um minuto. Ei, marido, comprar umas flores, meu filho. Pega a flor na estrada, se possível for, não tem dinheiro. Eu já peguei, amado, pode perguntar a Elane. Já cheguei com flor lá em casa, aí quando eu chego aqui, meu amor, para você, ela faz... Eita, amor, essa flor tu pegou aonde, hein? O importante é você estar obedecendo princípios. Ter tempo juntos com a sua família, tempo de qualidade. As famílias não têm mais tempo de qualidade. Um é na sala com um tablet, o outro é com o celular na mesa, o outro está lá no sofá com o notebook, o outro está lá fora jogando bola. Ou quando vão para a refeição, um senta no sofá, o outro corre para o quarto, que é comendo aqui no videogame, na série, e a família não conversa mais. E daqui a pouco o pai encontra uma carta. Vou embora. Não me sinto amado. Pensei em tirar a minha vida, mas não vou tirar não, eu só vou embora. Ai, meu Deus, o que está acontecendo, pastor? O inimigo está furioso lá em casa. Mande os super amigos para lá em casa que o negócio está sério. Não, amados, faltou autoridade. Faltou princípio. Faltou sentar à mesa, faltou conversar, faltou perguntar como foi na escola, faltou perguntar, ei meu amor, como é que você está bem, eu estou te achando diferente, o que você tem? Mas o orgulho não deixa a gente fazer isso. Tem gente que é orgulhoso demais. Jesus foi questionado um dia pelos fariseus, os fariseus querendo pegar Jesus em alguma falha, ele disse, nós vamos pegar Jesus, agora ele vai cair agora, bem certinho, o que foi? Jesus... Moisés, nosso pai, nosso profeta, ele disse que pode divorciar. E o senhor, o que é que o senhor diz? Jesus disse, o casamento não foi criado para o divórcio. O divórcio foi dado e permitido por Moisés por causa da dureza de coração. O que mais destrói as famílias, amados, o que mais causa divórcio é a dureza de coração. Você é a culpada. Não, o culpado é você. Eu estou certo. Não, é eu que estou certa. E ficam nisso. E não se olha para os filhos, não se olha para a família que foi formada, para os anos que estão juntos. E aí um casal de 40 anos vai e se separa. Por causa da dureza de coração. E o que tira a dureza de coração está com o Senhor. Porque quando você está com o Senhor, quando você tira tempo com a palavra, o Espírito Santo
nos edifica. E Ele vai trabalhando, Ele vai tirando, Ele vai mostrando: ei, tu foi teimoso naquele dia, ó, tu gritou demais com a tua esposa naquele dia, peça perdão. Aí Ele vai lá no ouvido da esposa e diz: ei, ó, você precisa pedir perdão. O casamento, amados, ele é um lugar de perdão. Não existe casamento perfeito, não existe mulher perfeita, homem perfeito. São duas pessoas que estão amadurecendo juntos na jornada. Essa situação é tão séria que os jovens não querem mais se casar hoje, porque eles acham que para casar ele precisa ter um casamento perfeito. Nuvens de algodão, um chão rosa, florzinhas subindo, tudo perfeito, uma casa toda de ouro, mobiliada. Quando eu tiver tudo isso, aí eu caso, porque eu vou ter o relacionamento perfeito. Mas aí não encontra. E se você for ver as pesquisas, a maioria dos jovens diz: eu não quero casar, porque não achei, não encontro uma pessoa perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas que precisam crescer e amadurecer. E no casamento nós crescemos e amadurecemos juntos. E muitas vezes no relacionamento vai exigir renúncia. Você sabia que uma das coisas que mais exige no casamento é a renúncia? Aí eu lembro, eu já falei até aqui no encontro de casais, quando eu casei, pastor Marcos. Eu não sabia disso, eu era imaturo e eu cantava nas igrejas, às vezes o pastor me abençoava. Aí eu recebia a oferta e vinha logo fazendo meu sonho. Não, chegar, vou comprar a corda do violão, eu vou ajeitar aqui o negócio do teclado, vou levar a Elane para sair, vai ser uma bênção. Quando eu chegava na porta, a Elane dizia: a fralda acabou, o leite está só pela metade, a menina já está chorando porque a chupeta não está dando certo, nós vamos ter que comprar outro. Quando eu olhava do dinheiro do sonho das cordas, eu tinha R$5. Eu dizia: ô pai. É porque eu não entendia que aquela provisão que Deus tinha me dado não era para mim. Era para a minha família. Deus sempre vai prover para a família. Ei, jovem, você que quer casar, está com medo, Deus não vai deixar faltar. Nosso Deus não é Deus de falta. O nosso Deus é Deus de provisão. É Deus de cuidado. É Deus que cuida. É Pai bom. É um Pai abençoado que cuida, que provê. E Deus ama a família. Uma família alicerçada na palavra. Uma família alicerçada em propósito. Uma família que está seguindo a palavra de Deus. Essa família vai andar e viver em vitória, em provisão de Deus. Os filhos serão abençoados, a bênção e a alegria estará na casa, haverá riqueza, serão lembrados pelas coisas boas que fizeram. A bênção de Deus é sobre a família. Porque quando Deus criou a terra, amados, antes dele criar a família, ele fez todo o ambiente para o homem viver. E ele disse: olha, você não precisa se preocupar com nada, cresçam e se multipliquem, porque eu já preparei o alimento, eu já preparei o jardim, já está tudo pronto. O nosso Deus é poderoso e ele tem um ambiente de milagre para a sua família. Não deixe Satanás bagunçar a sua casa. Você é cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. Levante a sua voz e diga: Satanás, pega tudo que você trouxe. Os meus filhos não são da droga, os meus filhos não são do vício, o meu casamento não é da prostituição nem do divórcio, a minha casa é do Senhor. Saia da minha casa. Aleluia. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Casamentos estão sendo restaurados. O seu casamento, a sua família é um projeto de Deus. Papai, estepla, sai, fica de pé. Aleluia. Tem provisão para a tua casa nessa noite. Tem provisão para a tua casa nessa noite. Você é um vencedor em Deus. Aleluia. No versículo 17 de 1 Samuel, a Bíblia diz: e Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde. No dia seguinte nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que montados em camelos fugiram. E Davi recuperou tudo. E Davi recuperou tudo. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado. E também resgatou suas mulheres. E nada lhes faltou, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que lhes tivesse levado. Davi recuperou tudo. A sua família não é do crack,
A sua família não é da cocaína. A sua família não é da prostituição, amado. A sua família é de Jesus. Toda arma forjada nessa noite contra casamentos, contra as famílias, já caiu por terra em nome de Jesus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.